Bom, a Terra faz dois movimentos. Terra. O movimento de rotação, que é quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo. E o movimento de translação, quando a Terra gira ao redor do Sol. Então, a Terra faz dois movimentos ao mesmo tempo. O movimento de rotação e o movimento de translação. Então, é isso que a Terra vai fazer. Então, a gente vai ver esses dois movimentos. Nós vamos começar pela translação. Então, o movimento de translação, ele acontece quando a Terra gira ao redor do Sol. E aí, ele é importante para duas coisas. Primeiro, para determinar o que nós falamos de anos. E aí, a gente vai ter o ano bissexto, que eu vou explicar daqui a pouco. E o segundo é para as estações do ano. Então, as estações do ano têm a ver com a relação de algumas posições que o planeta vai ter em relação ao Sol. Hoje, dia 20 de junho, é uma delas, que é o solstício, tá? Então, o solstício de hoje acontece por quê? Porque aqui a gente vai ter o Trópico de Câncer, que é esta linhazinha que tá escrita aqui, ó, Trópico de Câncer. Então, essa linha aqui, que vai circundar a Terra. O raio de Sol vai, com a posição da Terra, vai incidir perpendicularmente nesta área, que vai formar um ângulo de 90 graus. Sim. E aí, isso marca no hemisfério norte, né, que é ali acima da linha do Equador, a gente já viu isso. Então, no hemisfério norte, vai marcar o início do verão. Então, hoje, dia 20 de junho, inicia-se o verão para o hemisfério norte. E para nós, que estamos no hemisfério sul, inicia-se o inverno, tá? Quando for lá em dezembro, aí é o oposto. O Sol vai incidir perpendicularmente no Trópico de Capricórnio. Vai marcar em dezembro o início do verão para o hemisfério sul e do inverno para o hemisfério norte. Então, hoje, dia 20 de junho, é uma data significativa para o nosso planeta, porque a gente está numa posição de solstício. Temos aqui uma imagem de representação. Por que ela é uma imagem de representação? Porque o Sol não é deste tamanho, ele é muito maior que a Terra. E a Terra não pode aparecer ao mesmo tempo nessas quatro posições, porque a gente tem apenas um planeta Terra. Então, aqui nessa imagem, a gente pode observar a órbita, que é essa linha amarela, que é o caminho por qual o planeta percorre, né? O Sol ao centro aqui da elipse, né? E as posições da Terra em relação ao Sol. Então, as estações do ano, elas acontecem devido a dois fatores. Primeiro fator é o eixo da Terra. Então, esse eixo inclinado faz com que a gente tenha uma diferenciação de insolação. E a posição em relação ao Sol, porque daí vai determinar se vai receber maior quantidade ou menor quantidade de raios solares. Tá? Então, aqui, as estações do ano é uma consequência da translação, depende do movimento de translação que a Terra faz ao redor do Sol. Então, a gente pode perceber, né, como já dito anteriormente, que aqui em dezembro, né, nesta posição, a gente vai ter o solstício, ele vai marcar o início do verão para o hemisfério sul e do inverno para o hemisfério norte. Aí a gente vai ter o equinócio. Equinócio significa que o dia e a noite vai ter a mesma duração de horas. Então, 12 horas com sol, 12 horas sem sol. E o equinócio em março vai marcar para o hemisfério norte o início da primavera e o início do outono para o hemisfério sul, tá? Nesta posição, a gente vai ter outro solstício, que foi o que aconteceu dia 20 de junho, e a gente vai ter o início do inverno para o hemisfério sul e o início do verão para o hemisfério norte. E o equinócio aqui novamente, que é
o equinócio de outono para o hemisfério norte e o equinócio de primavera para o hemisfério sul. Então, essa é a primeira consequência do movimento de translação, tá? A segunda consequência do movimento de translação é o ano bissexto. Então, a gente sabe que uma volta vai durar 365 dias, 5 horas e 48 minutos e 47 segundos. Então, significa que a gente tem essas horas e minutos a mais. O que vai acontecer? Então, a Terra dá uma volta e para aqui. Depois ela dá a segunda volta e vai parar um pouquinho mais pra frente. Aí ela vai dar a terceira volta e vai parar um pouquinho mais pra frente. Aí ela vai dar a quarta volta e vai parar um pouquinho mais na frente. Os cientistas, né, por uma questão de calendário, acrescentaram um dia a mais, que acontece no dia 29 de fevereiro, a cada 4 anos, esse dia a mais. Então, a gente soma essas horas que sobram, esses minutos que sobram, isso vai dar aproximadamente 24 horas, né, que é um dia, e aí ele vai acontecer a cada 4 anos. Então, esse ano foi bissexto, a gente teve o dia 29 de fevereiro, e nós estávamos ainda na sala de aula no dia 29 de fevereiro. Então, a gente chama isso de ano bissexto, ele acontece a cada 4 anos. Significa que o próximo ano bissexto vai ser em 2024, tá? Por que a gente faz essa adequação? Porque os cientistas pensaram em relação, principalmente, do comércio. Então, se a gente não tivesse o ano bissexto com o nosso calendário, a gente não teria as estações do ano batendo sempre no mesmo mês. Então, a gente teria problemas seríssimos, por exemplo, em relação à agricultura, de plantações e colheitas. Então, hoje não estaria começando o inverno, estaria começando outra estação. Então, facilita e estabelece, né, o calendário como 365 dias, e aí estabelece que as estações do ano e as colheitas vão acontecer sempre na mesma época do ano e no mesmo mês do ano, tá? Então isso aconteceu para facilitar o comércio entre os países, para que a gente pudesse ter uma comunicação melhor entre os países, sendo que o ano bissexto, né, a gente vai ter a cada 4 anos para fazer essa relação com o calendário, tá? A terceira consequência que a gente vai ter são as zonas térmicas. Então, quando a gente fala de zonas térmicas, a gente tem a inclinação da Terra aqui, tá? E aí a gente vai ter essa insolação batendo aqui na Terra. O que acontece? É como se a gente tivesse uma vela. Então, a vela tá aqui. Se eu aproximo bem a minha mão, né, dessa vela, eu vou sentir muito calor e eu não vou conseguir ficar muito tempo com a minha mão aqui. Então, a isso a gente vai chamar dessa área tropical, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, e a linha do Equador passando no meio. Então, essa área do globo é a mais quente. Ela vai ter grande quantidade de calor, porque são as áreas que são mais iluminadas pelo Sol. Aí depois a gente vai ter as zonas temperadas. As zonas temperadas, elas acontecem acima do trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico e abaixo do trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico. Essas áreas aqui, ao norte e ao sul, são áreas que têm diferentes insolações durante o ano. Então, são áreas onde as 4 estações do ano são direitinho. E aí a gente vai ter uma diferença de quantidade de calor. No verão vai ser quente, recebe grande quantidade de raios solares, mas no inverno recebe menor quantidade de raios solares e, portanto, vai fazer frio. Então, são os lugares onde neva, tá? E aí a gente vai ter os círculos polares. O Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Percebam aqui que o Círculo Polar Ártico está recebendo Sol. Então, a gente está mostrando aqui o verão do hemisfério norte. E aqui vai receber muito pouco de raio solar e, portanto, inverno no hemisfério sul. No caso das áreas polares, a gente tem pouquíssima quantidade de raios solares indo nessa região. Então, são lugares onde a gente vai ter neve o tempo todo e gelo o tempo todo.
apesar que a gente tem visto algumas temperaturas anormais ultimamente, né? Então, na Sibéria, que fica no Círculo Polar Ártico, a gente teve uma temperatura de 38 graus. Não é comum ter no máximo 20 graus, tá? Então, aqui a gente vai ter, no caso, a zona térmica polar, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, são áreas onde a gente tem menor quantidade de raios solares. Então, pensando na nossa vela, bem próximo da vela é a zona térmica tropical. Eu vou afastar a minha mão e aí a gente vai ter, eu sinto o calor, mas dá para ficar minha mão, é a zona temperada. E eu vou afastar bastante a minha mão da vela. E aí a gente vai ter o quê? Eu vou sentir muito pouco calor ou nem vou sentir o calor. Zona polar, tá? É isso que a gente vai fazer. Então aqui, no mapinha aqui, para mostrar as zonas térmicas. Então a zona tropical está aqui em laranja, recebe grande quantidade de raios solares. A zona temperada sul, zona temperada norte, a gente vai ter diferença de quantidade de luz que recebe durante o ano. Ah, então, você quer ver neve na sua vida no hemisfério sul, você tem que ir para essas regiões. É claro que a gente vai ver outros fatores que influenciam o clima, tá? Mas a gente vai ter a zona temperada do norte e a zona temperada do sul. Zona polar ártica, zona polar antártica, vão ser as áreas em que a gente vai ter menor quantidade de raios solares, portanto, são as áreas mais frias do globo, são os lugares onde a gente vai ter gelo o ano todo e neve o ano todo, com calotas polares, inclusive. Então, na Antártica, aqui embaixo, que é um continente, a gente vai ter muitos metros de neve e de gelo, porque são as áreas mais frias do globo. Então, é isso sobre translação, certo? Na próxima aula, a gente vai ver sobre rotação.